Disse à minha madrasta que não a vejo como uma mãe, e agora ela está magoada comigo. Hoje eu tenho 29 anos, mas perdi minha mãe quando tinha apenas 5, enquanto meu irmão tinha 8. Foi um choque profundo e devastador para toda a família. Naquela época, eu era pequena demais para compreender plenamente o que significava a morte, mas já era grande o suficiente para sentir o vazio imenso que ela deixou, um buraco difícil de preencher. Lembro nitidamente das noites em que, escondida no meu quarto, me abraçava ao travesseiro e chorava baixinho, na esperança quase infantil de que, de alguma forma mágica, minha mãe voltasse para me contar uma história e me colocar para dormir. Meu irmão, sendo mais velho, reagiu de forma diferente. Ele se fechou em si mesmo, tentando parecer forte, como se demonstrar sofrimento fosse um sinal de fraqueza ou erro. Eu o observava, sem muitas palavras, mas entendendo que ambos estávamos quebrados à nossa maneira. Menos de 18 meses depois daquele evento tão doloroso, meu pai começou a namorar novamente. Na minha inocência e pouca experiência, eu não sabia se aquilo era rápido demais ou um processo natural, mas lembro que me senti confusa e até um pouco traída. Como assim ele já tinha outra mulher em casa? Para mim, parecia que minha mãe tinha acabado de partir, que seu lugar era insubstituível, e de repente, havia uma estranha ocupando seu espaço, tentando preencher algo que para mim parecia impossível de substituir. Essa mulher que mais tarde se tornaria minha madrasta entrou em nossas vidas com promessas e palavras bonitas. Ela dizia que seria uma boa mãe para mim e para meu irmão, que cuidaria da gente como se fôssemos seus próprios filhos, que nada mudaria o carinho que tínhamos perdido. Eu lembro claramente do momento em que ela disse isso pela primeira vez. Estávamos todos sentados na sala, e ela olhou diretamente para mim enquanto falava com convicção e doçura. Mas por dentro, uma revolta silenciosa tomou conta de mim. Eu não queria uma segunda mãe. Eu já tinha uma, mesmo que não estivesse mais presente fisicamente. Aquele amor e aquela figura eram insubstituíveis. Nenhuma palavra ou promessa poderia apagar o sentimento de perda e o lugar que ela ocupava em minha vida. Com o tempo, aprendi que a dor da perda não desaparece, apenas se transforma, e que o papel da madrasta, por mais bem-intencionado que fosse, nunca substituiria o vínculo único que eu tinha com minha mãe. Ainda assim, naquela fase tão delicada da infância, essa nova realidade trouxe desafios que eu só entenderia de verdade anos depois, entre sentimentos de rejeição, aceitação difícil e o constante. Equilíbrio entre guardar a memória da minha mãe e tentar construir novos laços para enfrentar a vida. Meu irmão e eu dissemos isso várias vezes. Você não é a nossa mãe. Não era por maldade ou rejeição completa. Era simplesmente porque não fazia sentido para a gente. Era como se aceitar outra mãe fosse apagar a memória da verdadeira. Acabamos indo para a terapia familiar e também fiz sessões individuais. Na terapia fui muito clara. Eu não queria outra mãe. Eu estava bem em ter apenas uma, mesmo que ela não pudesse mais estar comigo fisicamente. Eu não precisava que ninguém ocupasse aquele lugar. Só precisava que respeitassem o espaço dela na minha vida e na minha memória. Mesmo com essas conversas, eu percebia que ela insistia, de forma sutil, em ocupar esse papel. Trazia frases como "sou eu quem estou aqui agora", ou "um dia vocês vão me ver como mãe também". Isso só aumentava a distância entre nós, porque parecia que ela não conseguia me aceitar como eu era, com a minha dor e o meu limite. Eu me dava bem com minha madrasta. Não éramos inimigas, nunca tivemos brigas graves. Mas havia sempre um limite invisível que ela parecia não aceitar. Quando estávamos em situações sociais, em reuniões de família ou até em conversas casuais, ela frequentemente se referia a si mesma como minha mãe. E todas as vezes eu fazia questão de corrigir. Na verdade, ela é minha madrasta, não minha mãe biológica. Não era para humilhar, nem para constranger. Era só a minha verdade. Mas percebia que, cada vez que eu dizia isso, ela ficava tensa. O sorriso se desfazia por um segundo e um certo incômodo surgia no ar. Eu, criança ainda, não tinha as palavras certas para explicar, mas sentia no olhar dela que aquilo a feria. O problema é que não era apenas uma ou duas vezes. Eu repetia essa correção dezenas de vezes ao longo dos anos. E quanto mais eu dizia, mais parecia que ela levava aquilo como um ataque pessoal. Ela tentava disfarçar, mas não demorava muito para soltar frases como "um dia você vai entender o quanto eu fiz por você". E meu pai, por sua vez, reforçava ainda mais. "Você não pode entender agora. Quando for madrasta, vai ver como é difícil. Você só vai dar valor quando passar pela mesma coisa". Ele dizia isso para mim e para meu irmão, como se a nossa dor fosse uma fase passageira, ou como se não tivéssemos direito de manter a memória da nossa mãe sem dividir o posto com outra pessoa. Essas frases aparentemente simples ficavam martelando na minha cabeça. Eu me perguntava, por que eu precisava esperar crescer para que a minha verdade fosse válida? Por que meu sentimento de lealdade? A minha mãe precisava ser tratado como imaturidade?
Não era que eu não gostasse da minha madrasta. Eu a respeitava, reconhecia as coisas que ela fazia por nós e até sentia carinho em alguns momentos, mas nunca consegui vê-la como mãe. Para mim, era uma relação diferente, com seu próprio espaço, e eu queria que ela fosse aceita assim. Só que para ela, e infelizmente, também para o meu pai, parecia que isso nunca seria suficiente. Sempre pairava uma cobrança silenciosa no ar, como se o amor e respeito que eu tinha só seriam válidos se eu aceitasse chamá-la de mãe. Minha madrasta sempre repetia a mesma coisa. Quando você for mãe, vai entender. Era quase como um mantra. Não importava a situação. Fosse depois de uma pequena discussão, de um momento em que eu a corrigia na frente, de alguém ou até quando eu simplesmente mostrava resistência a chamá-la de mãe. Essa frase vinha carregada de expectativa, como se o futuro inevitavelmente provasse que eu estava errada em manter a minha posição. Essa insistência não foi algo pontual, foi uma constante em toda a minha infância, e também na do meu irmão. Eu aprendi a conviver com isso de uma forma meio silenciosa. Não queria brigar, não queria transformar cada momento em um conflito. Então, apesar de me incomodar profundamente, eu escolhia, na maior parte das vezes, engolir a frustração e seguir em frente. Corrigia quando achava necessário, mas tentava não transformar aquilo em guerra. Já o meu irmão não teve a mesma paciência. Ele nunca aceitou bem as tentativas dela de assumir o papel de mãe. Enquanto eu optava pelo silêncio em muitas ocasiões, ele fazia questão de deixar claro com palavras duras que não gostava daquela imposição. Houve discussões feias entre eles, gritos que ecoavam pela casa, portas batendo. Lembro de um episódio em que ela tentou obrigá-lo a chamá-la de mãe em frente a alguns parentes. Ele, com apenas 10 anos, explodiu e disse alto: "Você nunca vai ser a minha mãe, então para de tentar." A sala inteira ficou em silêncio, e eu vi o rosto dela desmoronar diante de todo mundo. Meu pai ficou furioso com meu irmão naquela noite, dizendo que ele era ingrato, que não sabia reconhecer o esforço que ela fazia. Mas no fundo, eu sabia que ele só tinha colocado para fora o que nós dois sentíamos. A diferença é que eu tentava lidar de forma pacífica, talvez para evitar mais brigas dentro de casa, enquanto ele não conseguia ou não queria segurar a raiva que sentia dessa cobrança constante. E assim, nossa infância foi marcada por esse cabo de guerra silencioso. De um lado, uma madrasta que parecia precisar desesperadamente ocupar o espaço de mãe. Do outro, duas crianças que já tinham perdido demais e que só queriam que seus sentimentos fossem respeitados. Conforme eu e meu irmão fomos crescendo, as coisas não melhoraram. Na verdade, a pressão da minha madrasta parecia aumentar. Ela sempre encontrava uma forma de se colocar no papel de mãe, como se o tempo fosse um aliado dela, como se com os anos nós fôssemos esquecer da nossa mãe biológica e, enfim, aceitá-la no lugar. Na adolescência, isso se tornava ainda mais evidente. Nas reuniões escolares, por exemplo, ela fazia questão de se apresentar como a mãe. Eu a corrigia com educação, dizia que era minha madrasta, mas isso sempre virava um problema em casa depois. Meu pai me chamava no quarto, fechava a porta e dizia: "Você precisa parar com isso, está magoando a sua madrasta. Ela está fazendo de tudo para criar vocês." Eu respondia que não queria magoar ninguém, mas que não ia mentir sobre a minha história. Só que para eles, qualquer resistência minha soava como ingratidão. Meu irmão, por outro lado, foi ainda mais duro nessa fase. Adolescente, cheio de raiva e sem medo de enfrentar, ele não tinha filtros. Recusava convites para sair com ela. Não aceitava conselhos. E se ela ousasse chamá-lo de filho na frente dos amigos, ele ficava furioso. "Você não é minha mãe, já falei 1000 vezes. Por que continua insistindo?" Ele gritava. A relação dos dois se tornou insustentável. Ele começou a passar mais tempo fora de casa. Primeiro na casa de amigos, depois com namoradas, até que praticamente não ficava mais por perto. E no fundo eu sabia que boa parte desse afastamento vinha do desgaste constante, que era conviver com essa pressão. Eu, de certa forma, tentava ser a ponte. Ficava no meio, tentando manter alguma paz dentro da casa. Minha madrasta me dizia constantemente: "Você é mais compreensiva que seu irmão, por isso sei que um dia vai entender." Mas aquela frase, repetida tantas vezes, só me fazia sentir sufocada. Era como se ela não quisesse enxergar quem eu era, mas apenas quem ela queria que eu fosse. Uma filha que finalmente a chamasse de mãe. Na adolescência, o luto pela minha mãe biológica ainda estava presente, mesmo que de forma silenciosa. Eu me lembrava dela em pequenas coisas. No cheiro de um perfume, em uma música que ela gostava, nas fotos guardadas em uma caixa que eu abria escondida. E toda vez que a minha madrasta insistia em ocupar esse espaço, eu sentia como se estivesse perdendo minha mãe de novo. Meu irmão reagiu com distância, eu com silêncio e resistência passiva. E assim, cada um ao seu jeito, fomos tentando sobreviver dentro de uma casa que parecia querer apagar uma parte da nossa história. Tive meu primeiro filho há 2 anos e agora estou esperando o segundo.
E a verdade é que nada mudou nos meus sentimentos em relação à minha madrasta. Não quero que pareça que ela é uma pessoa horrível. Porque não é, nem que eu a odeio. Porque também não é isso. Mas ela simplesmente não é minha mãe. E quanto mais a vida avança, quanto mais eu caminho nesse papel de mãe, mais forte essa convicção se torna dentro de mim. Recentemente, meu marido e eu estávamos passando por algumas dificuldades com nosso filho de 2 anos. Ele entrou naquela fase desafiadora de birras, noites mal dormidas, energia sem fim. Estávamos cansados, exaustos, e minha madrasta, vendo aquilo, não perdeu a chance de tocar no assunto de novo. Aposto que agora você entende o que eu quis dizer todos esses anos, não é? Ela soltou quase com um ar de vitória, como se estivesse prestes a colher frutos de uma prova, que esperou a vida inteira que eu confirmasse. Eu respirei fundo antes de responder. Meus sentimentos não mudaram. Continuo pensando da mesma forma. Ela arqueou as sobrancelhas, surpresa, e rebateu quase de imediato. Como assim? Depois de todas as lutas dos últimos meses com seu filho, você ainda não percebeu que não se trata de DNA, mas de se esforçar para criar filhos? Eu olhei bem para ela e falei com calma. Eu nunca disse que era sobre DNA. Nunca foi sobre isso. Mas a minha mãe estava lá primeiro. Ela me carregou no corpo, me deu a vida e me criou por 5 anos, até o dia em que morreu. E isso não pode ser apagado. Eu tinha uma mãe, e continuo tendo, mesmo que ela não esteja mais aqui. Ela ficou em silêncio, mas eu continuei, sentindo que precisava dizer mais. E agora, vivendo a maternidade em primeira mão, esses sentimentos só se fortaleceram. Eu entendo ainda mais o que significa ser mãe. E por isso valorizo ainda mais a minha mãe. O espaço que ela ocupa em mim é intocável. Foi como se minhas palavras a atravessassem. Eu vi claramente a irritação tomar conta dela. Ela cerrou os lábios, como quem tenta segurar uma resposta dura, mas não conseguiu disfarçar. Meu marido, que estava sentado ao meu lado, ficou quieto, apenas segurou minha mão debaixo da mesa como quem queria me lembrar de que eu não estava sozinha naquela conversa. Minha madrasta, porém, parecia inconformada. O olhar dela me atravessava como se eu tivesse cometido uma grande traição. E naquele momento, eu percebi que, para ela, minha recusa sempre seria uma ferida aberta. Quando ela ouviu isso, ficou em silêncio por alguns segundos, me olhando com uma expressão que misturava mágoa e raiva. Eu já conhecia aquele olhar. Era o mesmo de quando eu tinha 10, 12, 15 anos e insistia em dizer que ela não era minha mãe. Só que agora a diferença era que eu não era mais uma criança que poderia ser repreendida e forçada a aceitar uma narrativa diferente. Eu era adulta, casada, mãe de uma criança de 2 anos e grávida de outro. Eu tinha voz e sabia usá-la. Você não tem noção do quanto isso machuca. Ela disse por fim com a voz embargada. Eu dediquei minha vida a você e ao seu irmão. Eu estive em todas as suas reuniões escolares, em todas as suas apresentações, em todos os seus aniversários. E agora você, já adulta, ainda insiste em me negar. Eu respirei fundo, porque parte de mim queria simplesmente encerrar a conversa e não entrar nesse ciclo novamente. Mas eu também sabia que, se ficasse em silêncio, ela interpretaria como uma abertura para continuar tentando. Eu não nego o que você fez, respondi, tentando manter a calma. Eu reconheço que você cuidou de mim, que esteve presente. Mas nada disso muda o fato de que eu já tinha uma mãe. E quanto mais viva a experiência da maternidade, mais eu entendo o valor disso. Não dá pra substituir, não dá pra apagar. Você nunca será minha mãe, porque esse espaço já foi ocupado. Ela me olhou como se eu tivesse acabado de golpeá-la. Então eu sou o que pra você? Só uma estranha que morava na mesma casa? Não, respondi sentindo um nó na garganta. Você é minha madrasta. E gostando ou não desse título, foi isso que você sempre foi. Você ajudou a criar, cuidou de mim, mas nunca foi minha mãe. Ela levantou da cadeira como se não pudesse mais me ouvir. Você não entende o que está dizendo. Um dia, quando seus filhos crescerem, talvez você entenda. Eu já entendo, retruquei, firme, mas sem elevar a voz. Justamente por ser mãe é que eu entendo. Ela saiu batendo a porta e eu fiquei sentada com a mão na barriga, sentindo meu bebê se mexer como se tivesse absorvido toda aquela tensão. Meu marido entrou na sala pouco depois e me perguntou se estava tudo bem. Eu apenas balancei a cabeça. Era estranho. Eu não sentia ódio dela. Não mesmo. Mas pela primeira vez, eu me senti totalmente firme na minha posição. Eu não estava mais repetindo algo que tinha aprendido a dizer desde pequena. Eu estava expressando um sentimento que vinha de dentro de mim, fortalecido pela maternidade. E eu sabia que, por mais que doesse para ela, era a verdade que eu precisava dizer. Depois daquela conversa, minha madrasta ficou visivelmente abalada. Irritada sim, mas também magoada. Ela se recolheu e não voltou a tocar no assunto naquele dia. Achei que talvez tivesse acabado por ali. Mais um atrito entre nós. Nada além disso. Mas alguns dias depois, meu pai decidiu me procurar. Ele entrou na minha casa já com aquele semblante fechado, típico dele quando vem pronto para corrigir alguma coisa. Não demorou muito para chegar ao ponto.
Sabe o que parece, filha? Parece que você se esforça para fazer sua madrasta se sentir uma merda. As palavras dele foram duras, cuspidas com uma franqueza que me atingiu em cheio. Ela esteve ao seu lado a vida toda, cuidou de você, e você não consegue dar a ela o mínimo de reconhecimento. Ter tido uma madrasta não deveria ter te fechado para a maternidade desse jeito. Eu respirei fundo, tentando manter a calma. Já havia passado por essa conversa inúmeras vezes na minha vida. Só que agora, como mãe, eu tinha ainda mais clareza dentro de mim. Pai, comecei olhando bem nos olhos dele. Meus sentimentos provavelmente seriam os mesmos, mesmo que ela nunca tivesse estado na equação. Isso não é sobre ela. É sobre a minha mãe. Eu só tive 5 anos com ela, mas foram os anos mais importantes. Ela me deu a vida, me deu amor, e nada vai mudar o fato de que ela é a minha mãe. Ele balançou a cabeça, frustrado, como se eu simplesmente não quisesse entender. Você não acha injusto? Ela dedicou tanto tempo a você, tentou preencher um espaço que ficou vazio, e você só empurra ela para longe. Você não consegue reconhecer o quanto ela esteve presente? Meu coração apertou. Eu sabia que minha madrasta tinha estado lá em muitos momentos da minha vida, mas ao mesmo tempo eu não podia ignorar o que sentia. Não era uma escolha deliberada, não era uma birra infantil. Era simplesmente a minha verdade. Eu reconheço que ela esteve presente, pai. Eu nunca neguei isso. Mas ela não é a minha mãe. E não importa quantas vezes vocês tentem me convencer, esse lugar já estava ocupado. Eu posso respeitá-la. Posso ser grata em muitos aspectos, mas eu não posso. E não vou chamá-la de mãe. Ele suspirou pesado, claramente irritado. Você sempre foi a mais difícil nesse assunto. Seu irmão ao menos se afastou, parou de cutucar. Mas você insiste em não deixar as coisas em paz. As palavras dele doeram. Mas ao mesmo tempo, eu sabia que não poderia mais me calar ou fingir algo que não sentia. Minha vida tinha tomado outro rumo. Eu era mãe agora. E era justamente por isso que precisava ser honesta. No fundo, percebi que o que ele chamava de não deixar em paz era apenas a minha recusa em viver de acordo com a narrativa que ele e minha madrasta tanto queriam sustentar. Depois daquela conversa, fiquei dias remoendo tudo o que meu pai tinha dito. Eu não queria ferir ninguém, mas também não podia simplesmente apagar a minha mãe para agradar os outros. Era injusto comigo mesma e com a memória dela. Meu pai e minha madrasta pareciam acreditar que a maternidade teria o poder de transformar minha visão, como se o simples fato de eu ter um filho me fizesse enxergá-la automaticamente como minha mãe. Mas não foi isso que aconteceu. Na verdade, foi o contrário. Ao segurar meu filho nos braços, ao sentir a responsabilidade de criá-lo, alimentar, educar, e ao lembrar de como a minha mãe fez tudo isso por mim até não poder mais, eu só passei a valorizar ainda mais o papel dela. E sei que não estou sozinha nesse sentimento. Meu irmão também está prestes a ser pai, e os sentimentos dele em relação à nossa madrasta nunca mudaram. Ele sempre foi mais reservado. Evitou confrontos, mas deixou claro que a posição dela na vida dele não seria de mãe. A diferença é que ela nunca esperou que ele mudasse de ideia. Mas comigo, ela e meu pai criaram essa expectativa enorme, como se eu devesse algo que nunca poderei dar. Ambos acham errado que eu não tenha mudado de ideia agora que sou mãe, como se fosse quase uma obrigação sentir algo que simplesmente não sinto. Eu não nego que minha madrasta fez muito. Eu sei disso. Mas no fundo, sempre haverá uma linha que separa o espaço dela do espaço da minha mãe, e eu não vou ultrapassá-la só para deixar os outros mais confortáveis. Então, quero perguntar de verdade. Sou eu a babaca por não conseguir chamá-la de mãe, mesmo agora que tenho filhos e vejo a maternidade de perto? Muito obrigada por assistir até aqui. E se gostou, não esqueça de seguir o Guardião do Reddit para histórias como essa todos os dias.